lá em 2011 que começou mais intensamente. Aqui na minha cidade, aqui em Birigui, eu participei de um curso de quadrinhos que a prefeitura estava oferecendo, era um projeto social aqui. Inclusive, aí queria mandar um abraço aí pro professor Pedro Mello aí, que me incentivou bastante ali. Praticamente, dá pra dizer que ele ensinou aí praticamente a base inteira pra poder fazer esses quadrinhos. E aí eu tava juntando algumas ideias e tal, começando a ler um pouquinho a mais dos mangás. Eu tive ali uma ideia ali com os amigos e tal, eu tava lá no último ano do ensino médio e eu tinha já ideia, pensando ali de fazer alguma história em quadrinhos, alguma coisa de super-heróis aí. Aí então eu pensei ali juntar algumas outras ideias que acabam surgindo dessas zoeiras aí e tal, essas coisas. E juntar isso aí, eu me inspirei bastante também em Power Rangers. Aí eu imaginei ali fazer os super-heróis como uns bichos. E aí surgiu o Diamond. Agora, até a Car vai um pouco mais pra frente, lá pra 2015, por aí, dá pra dizer. Só um instantinho, vou Tá, tudo bem. Um pequeno negocinho. Tranquilo. Então, legal. A gente tá vendo aqui que o Acer tem bastante história aí. Sobre história em quadrinhos, pessoal. Lembrando, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar aqui. A gente vai conversar sobre quadrinhos, quais as ideias pra poder começar a fazer. A gente sabe que tem muita gente do feno que curte criar histórias, e muitas dessas histórias a gente quer colocar num desenho ali, né? Sim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora que esse é o cara pra poder perguntar. Exato. Se quiserem até dicas mesmo de produção, né? Como que é e tal, começar a escrever uma história e tal. Eu acho que ajuda muito até, não só pras pessoas que querem escrever quadrinhos, mas as pessoas até dentro do fandom, que às vezes elas se perguntam, como que eu vou criar um OC? Como que eu vou criar um Fursona? Às vezes, pode trazer algumas dicas, né? De construção de personagem e tal. Acho muito legal isso. Sim, porque você faz uma construção toda de história, né? Pra você colocar isso no quadrinho, você cria a história antes. Sim. E essa parte é muito legal, a gente pegar essas dicas até pra poder fazer a construção dos nossos Fusonas, que a gente quer criar histórias pra eles, nossos OCs. Então é uma parte muito legal da gente saber algumas dicas para poder a gente colocar isso em prática. Inclusive a gente teve o Furtalk anterior, a gente falou bastante sobre construção de roteiro. Sim. E de história também. Coloca aqui no chat. Claro, se vocês quiserem ouvir, ainda não ouviram o nosso Furtalk, ele tá todo disponível no Spotify e em alguns trechinhos no YouTube. Opa, a Cir voltou, peraí. A sua câmera não tá aparecendo, a Cir? Só um instantinho. A Bunny falou assim, tem bastante bagagem, né? Sim, com certeza. Aqui a gente vai trazer bastante bagagem aqui que o Acir manja. Aí, como tá dizendo, lá em 2015, eu comecei a ver algumas coisinhas e tal. Aliás, foi uma coisa interessante. Quando, no caso, foi por causa de Diamond que eu fui descobrir a fandom, porque eu fui buscar referências ali dessas coisinhas de animais antropomórficos e tal, pra ver se tinha algum parecido com isso, até pra não fazer igual também, pra não fazer algo igual que já existia, mas ao mesmo tempo pra saber como desenhar mais ou menos. Aí depois ali que eu acabei descobrindo os furries. E como eu tava dizendo ali, o Diamond tava lá, eu já tava fazendo algo em 2014. Em 2015 eu pensei ali em bater uma ideia pra ver se fazia alguma história, alguma coisa pegada mais medieval, alguma coisa assim. E aí eu fui juntando algumas ideias, fui pesquisando ali, e aí surgiu o Teacar. Legal. Coisa mais que ela mais voltada como mangá, assim, e tal. E aí, como eu tava pesquisando um pouco mais sobre aquele estilo que os japoneses fazem lá, do kemono, aqueles furry mais puxado com teatro de mangá, eu quis fazer algo como aquilo. A gente vê que tem uma pegada diferente, né? Tanto o Diamond como o Tracar, até pela questão também de tempo também. Eu acho que agora deu... Teve 4 anos ali, né? Deu 4 anos ali uma experiência e um olhar um pouco diferente pra sua história em quadrinhos, assim. A gente conseguiu ver esse amadurecimento, né? Tanto na história quanto na parte gráfica também. Muito legal. E até uma curiosidade, assim, desde que você pensou na história do Diamond até você começar a fazer a produção dele, começar a publicar, ela sofreu alteração ou praticamente não alterou nada até você colocar no desenho? Olha, eu posso dizer que tem algumas coisas ali que tá lá desde o comecinho e tal, mas a verdade é que tá tudo ali em mudança constante. Tem umas coisas ali que é mais ou menos que é a base, e aí a gente vai adaptando conforme a necessidade. Às vezes a gente vê que uma história, alguma ideia às vezes talvez pode funcionar melhor
de um outro jeito, a abordagem em si. Já teve história ali, por exemplo, que eu tive uma ideia de um enredo ali que eu ia fazer, uma história, só que ela não ficou muito boa totalmente. Então, uma parte eu acabei descartando, mas a outra parte até que era aproveitável, inclusive vai virar uma outra história que tá ainda por vir ali, mas provavelmente no ano que vem. É um capítulo de Diamond, no caso. Que legal. Então, Spoilers. Você tem um novo projeto, então, em cima do mesmo mundo do Diamond? Não, é uma edição especial ali, uma coisinha que tava preparando e tal. Porém, tem uma outra ali que vai ser aquelas histórias das comuns, da coisa regular. Mas, assim, tem muita ideia aí vinda de Diamond pra frente, em TAK também. Aguarda. Legal. Legal. A gente vai ficar aguardando aqui, super animados aqui. A Bunny Chan falou assim: pergunta pra você como ele começa a escrever as histórias, tals, como criar uma história cativante. Como você começa esse processo criativo, assim?